Ao ver essas coisas, nós outros como igreja, temos que ter a atenção não no problema em si, mas no que está por detrás dessa situação. Que para nós outros, é um alerta. Para nós outros é uma maneira de que nós outros não descuidemos de nossa salvação. Porque muitas pessoas não estão tomando sua vida com Deus em sério. Elas não estão tendo uma relação com Deus com temor. Porque elas pensam o seguinte: Deus é muito bueno. E Deus não vai lançar no inferno a seus filhos. É verdade. A los filhos ele não vai lançar, porque os filhos são obedientes. Quem vai para o inferno é a própria pessoa, por sua própria decisão de não querer obedecer, de não estar atento para as coisas que estão acontecendo, porque todas essas coisas que vão acontecer é apenas uma maneira de que a igreja de Jesus esteja preparada. Para o mundo é uma pandemia, para o mundo é o pânico, mas para nós outros é que a venida de Jesus está cerca. E aí entra nossa visão de fé. Estou preparando-me para isso? Estou vivendo realmente de acordo com os padrões bíblicos? Ou será que meu cristianismo é apenas aquele cristianismo religioso, de frequentar a igreja, de dar dízimos, orar e tchau, mas allá fora eu vivo a vida de qualquer maneira? Jesus, ele já havia predito essas coisas. Aí você pode ver, no capítulo 24, verso número 3, ele disse: estando ele sentado no monte de los olivos, os discípulos se lhe acercaram à parte, dizendo: dinos, quando serão estas coisas? E que sinal habrá de tu venida e del fim del siglo? Então eles disseram três perguntas. Eles disseram: quando serão estas coisas? Número 1, quando vão acontecer essas coisas? Número 2, quando será tu venida? Número 3, quando será o fim del ciclo? Então Jesus digo assim, respondendo Jesus lhes digo: mirad que nadie os engane, porque vendrão muitos em mi nombre dizendo: eu sou el Cristo, e há muitos que... Então, se a primeira marca de la venida de Jesus ao mundo é a proliferação de religiões, ele engano. Por isso que nós outros hoje vemos um sinfim de religiões. Ou seja, quando Jesus ele habla que vendrão muitos cristos, significa isso, muitos salvadores, muitos que se vão apresentar como os verdadeiros, mas que vão estar em contra de la palavra, ou que lá vão interpretar a sus. Está claro ou não? Então, a primeira coisa, a evidência de que Jesus está cerca é essa. Muitas religiões para confundir a las pessoas, para que as pessoas não sepam com quem está a verdade, qual é o caminho certo. E as pessoas vão quedar cada vez mais confundidas e cada vez mais descreídas de todo. Ou não é verdade? E por isso que quando o anticristo venga, ele será adorado. Porque como as pessoas perderam a fé em todo, ele se vai apresentar como o salvador da humanidade. Então ele diz que nada os engane, porque vendrão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e a muitos enganarão. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Mirad, que não quer? Não os turbeis, ou seja, não os preocupeis,
porque é necessário que todo isto aconteça, pero aún que não é o fim. Aún não é o fim. Então, guerras sempre existiram, sempre vão existir, mas haverá uma que vai ser a final. Então, Jesus diz, quando vocês oigam de guerras, de rumores, como escutamos a todo o tempo, ele diz, não, mas estejam atentos, não é o fim, mas são as señales. Então, veja como Deus, em sua infinita misericórdia, Ele não quer que você se perda, Ele não quer que nada se perda. Nós outros não sabemos quando será o dia, mas essas coisas nos vão dando as señales que necessitamos para estar atentos. Aí ele disse, porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá quê? Pestes. Então, isso que nós outros estamos vendo é parte delas señales. Haverá pestes. Que mais haverá? Hambre. E terremotos em diferentes lugares. Então, você vê que cada profecia de Jesus, ela se está cumprindo. E nos últimos tempos está mais intenso, está mais acelerado. Mas tudo isso é só na preparação para a venida do anticristo, para que quando ele diga, todo mundo o abrace. Mas para nós outros é a señal de que nossa redenção está cada vez mais cerca. Então, atentes para essas coisas, porque também pode que Jesus não venga em meus dias, pode que eu me vá, mas eu já estou preparado, eu tenho que estar preparado, porque se ele não vuelve a hora, ele está dando as señales, mas quanto tempo lhe queda de vida? Lhe deram lá fecha de caducidade? Não, só lhe deram fecha de nascimento, fecha de fabricação. É isso ou não é isso? Você só não tem fecha de fabricação, fecha de nascimento, você não tem fecha de caducidade. Por lo tanto, você não sabe quando vai chegar. Mas essas señales, essas coisas, lhe preparam. Porque isso vai fazer com que você tenha temor a Deus. De que você não trate seu relacionamento com Deus a médias. Porque em qualquer momento, você pode ir-se. Ou em qualquer momento Jesus pode volver. Se a uma coisa ou se a outra, nós outros temos que estar preparados. Não podemos deixar essa decisão para depois. Não podemos postergar isso. Se hoje você está vivendo no pecado, você não pode deixar para abandonar esse pecado amanhã, porque amanhã pode ser tarde. Você tem a oportunidade hoje. Amanhã pode que não lhe alcance o tempo. E você morreu no pecado, sabendo que estava no pecado. Mas você não quis negar, você não quis sacrificar, você não quis renunciar. Então, você vai pagar com a alma. Então, nós outros não podemos ver essas coisas suceder e quedar completamente indiferentes a elas. E apenas orar, ó Deus, guarda-me, proteja-me para que essa plaga não me toque. Não, eu não posso estar indiferente a isso. Isso são señales. E Jesus nos lo derrou. Amém? Aí ele disse, e todo isto será quê? Será quê? Princípio. Porque não queira saber o que vai acontecer em la gran tribulação.
Porque isso agora é solo princípio. E eu estava pensando esses dias, se um vírus desatou o caos no planeta, um vírus causou esse caos. Imagine o que será a venida de Jesus. Imagine o que vai suceder quando o planeta supiere que milhares de pessoas desapareceram, porque Jesus vino e se levou sua igreja. As pessoas hoje peleando-se por um papel higiênico, peleando-se por botella de água, por causa de um vírus. Imagine quando esse planeta supiere que se foram milhares de pessoas, que todos os ninhos desapareceram do planeta. Imagine o caos que se vai desatar. Quando aviões comecem a cair, porque o piloto é cristiano e Jesus se levou e o avião quedou sem piloto. Quando os carros começarem a estrellar-se por las calles, porque o motorista se foi, porque era salvo. Imagine o caos que vai envolver-se no planeta. Pare para pensar. Pare e pense nisso. E essa tem que ser a pergunta que você se deve fazer, porque nada lhe pode julgar ou condenar, é consciência própria. Imagine, se você não cuida de sua salvação como você deveria cuidar, e você se queda, e você perde a oportunidade de ser salvo. Se hoje, com um vírus, o planeta está assim, imagine a grande tribulação que vai acontecer depois que Jesus suba com a igreja. Porque hoje, Satanás, ele não pode fazer todas as coisas que a ele gostaria. Porque, todavia, o Espírito Santo está aqui. E o Espírito Santo lo detém. A oração da igreja frena a ação do diabo. Mas você se imagina quando não haja mais igreja. Você se imagine quando não haja mais o Espírito Santo em el planeta. Que é o que vai acontecer? As pessoas se estavam matando nos mercados. E isso porque todavia aí é o Espírito Santo. Imagine-se quando o Espírito Santo se vadia. Imagine-se. Hoje nós outros escutamos histórias de padres que violam seus próprios filhos. Imagine quando o Espírito Santo se vadia. Hoje nós outros lemos notícias de um tipo que agarra a sua esposa e lá despela, como se fosse um pódio. Imagine o dia que o Espírito Santo se vadia. Se hoje nós outros vemos a maldade a estes níveis, imagine-se quando a igreja não esteja mais aqui. Imagine-se quando o Espírito Santo se vadia. Em no que esse planeta se vai converter. E Jesus diz que isso que estamos vendo é solo princípio. Imagine quando vem o dolor verdadeiro. Se solo com o princípio já está assim, imagine quando venga o verdadeiro dolor, que é quando a persona quede aqui. Ela não suba com a igreja. Ela não foi salva. Imagine o pesar, o dolor da persona, a desesperação. Então, essas coisas, Senhor, Senhora, jovens, é para que ustedes reflexionem. Não tomem a relação de ustedes com Deus de qualquer forma. Se você está vivendo em erro, aproveite para arreglar sua vida. Há tempo. Aí está o tempo. Deus está dando o tempo. Mas vai chegar a hora que o tempo se vai acabar. Vai chegar a hora. E essa hora está muito cerca.
essa hora está muito cerca. Entonces os entregarão à tribulação e os matarão, e sereis aborrecidos de todas as gentes. Por quê? Você já observou que quando você fazia todas essas coisas erradas, nunca nada lhe criticava? Mas quando você decidiu vir para a Igreja Universal, você já se deu conta que todo mundo lhe critica? Todo mundo habla mal. Nada disse assim, pô, que bonito, me alegro muito que você esteja dizendo a Igreja Universal. Me encanta a Igreja Universal. É assim? Mas normalmente quando você habla, onde eu vou na Igreja Universal, a pessoa diz, Universal? Qual? Pare de sofrer. Deus mío que te lavaram o coco. É isso ou não é isso? Te vão sacar todo o dinheiro. Te vão nascer isso, te vão nascer outro. Ou não é isso? Mas observe que Jesus já disse que isso vai acontecer com aqueles que o seguem. Você não é nada novedoso. Porque se nós outros estamos de acordo com esse mundo, se nosso cristianismo for um cristianismo sem compromisso, todo mundo nos respalda, todo mundo nos apoia, porque é um cristianismo sem compromisso, é um cristianismo sem sacrifício. É esse cristianismo que você deve ter cuidado. É a porta ancha, que você pode fazer o que queira. Esse todo mundo apoia, esse todo mundo aplaude. É o cristianismo sem compromisso. Mas é o cristianismo genuíno e verdadeiro, esse não. Esse vai ser apedreado, esse vai ser perseguido, esse vai ser humilhado. Por isso que eu alabo e glorifico a Deus por haver conhecido Jesus em la Igreja Universal. Por esse motivo, porque esse mundo nos odia, nos aborrece. Mas graças a Deus, eu quedaria preocupado se eles me amassem, porque se eles me amassem é porque eu estava assim. Mas nós outros estamos em contra esse mundo, por isso seremos odiados. Então se você é odiado, se a você lhe criticam, se a você lhe perseguem, dê graças a Deus por isso, porque você está no caminho. Amém? Aí ele disse: muitos tropeçarão entonces. Mas por que tropeçarão? Porque não priorizaram o Espírito Santo, porque não entenderam a necessidade de ter o Espírito Santo. Por isso que quando eles enfrentem essas persecuções, essas calúnias, essas traições, essas situações que vamos a ter que enfrentá-las, eles acabam tropeçando, porque o que nos sustenta de pé é o Espírito Santo. Porque quando você está lleno do Espírito Santo, quanto mais lhe perseguem, quanto mais lhe caluniam, quanto mais lhe odiam, mais firme você se põe. Me está compreendendo? Essa é a diferença. Quem está lleno do Espírito Santo, quanto mais lutas vai enfrentando, mais forte se vai ponendo. Amém, gente? Quando você tem o mesmo Espírito de Jesus, você vai até o final. E Jesus disse isso. Vamos seguir. Muitos tropeçarão e se entregarão uns a outros, e uns a outros se aborrecerão. Muitos falsos profetas se levantarão e quê? E por haver se multiplicado la maldade, el amor de muitos que se enfriará. Por isso que nós outros vemos isso, tantos que estão abandonando a fé, porque a maldade está multiplicando-se cada vez mais, e o amor se está enfriando, tanto dentro da igreja, como nas famílias. Você hoje vê que não há mais respeito familiar, não há mais consideração. Hoje há tantas coisas horríveis que acontecem dentro das famílias, porque a maldade se está multiplicando, e por isso que o amor se vai enfriando.
Aí ele disse assim: mas que? Ele que persevere hasta o fim. Esse que? Então, se para que eu, para que usted, para que nós outros seamos salvos, nós outros temos que perseverar hasta o fim. Passe o que passe, venga o que venga, aconteça o que aconteça, nada nos pode separar do amor de Jesus. Nada nos pode sacar da presença de Deus. Nada pode hacer-nos desistir de seguir o caminho de Jesus. Compreenderam? Sim ou não?